Graças e paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Arena da Palavra. Hoje estamos com temas extremamente relevantes. Penso que a sua vida será fortemente marcada por aquilo que nós vamos estar ministrando nos próximos minutos. Hoje meu convidado é ninguém menos que o pastor Edmar Santos. Amém. Atualmente, pastor da Igreja de Cristo Maranata, com experiência em gestão, consultoria especializada em contabilidade e teologia. Ele é criador do método MIT, e vai falar um pouco mais sobre esse método aqui, sobre o desenvolvimento potencial humano por meio da motivação, inspiração e transpiração. Atua no desenvolvimento da liderança de sua igreja local e tem contribuído também com a liderança da igreja no Brasil como um todo. Hoje eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo, pastor Edmar Santos. Bem-vindos. Muito obrigado, pastor Miguel Júnior. Uma honra estar aqui com você, com a sua audiência, e naquilo que eu puder contribuir, estou aqui hoje para contribuir com toda a sua audiência, e tenho certeza que vai ser um tempo muito bem aproveitado, proveitoso mesmo para todos nós. Pastor Edmar, eu sempre te vi envolvido com a edificação do corpo de Cristo, com a preocupação muito forte com a formação de liderança e no desenvolvimento também do trabalho de equipes. E eu gostaria de, antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, vamos falar hoje também sobre formação de equipes e como lidar com isso de uma maneira muito clara, muito objetiva. Mas eu gostaria de conhecer um pouco a sua história, seu chamado, seu testemunho de vida. Muito bem. Então, às vezes a gente precisa ser sucinto, né? Resumir. Hoje eu tenho 49 anos. Sou casado, né, com a Genesi, minha esposa. Então, já estamos indo para quase 30 anos de casados. Tenho 2 filhos, Rafael e Arthur. Rafael com 27, Arthur com 22. Bom, falar um pouco de mim, sobre de onde eu vim, né, como cresci. Eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Minha mãe nos criou aí depois de uma fase da vida praticamente só. E nós crescemos num contexto, como a maior parte do povo brasileiro, num contexto de muita dificuldade, né? Então, ali eu nasci em 76, então eu lembro poucas coisas ali sobre fim de ditadura, enfim. Era tudo muito complicado, né? Aquele período. Então, na minha infância, foi uma infância bem complicada, bem difícil, muita mudança estrutural no país e também a gente inserido nesse contexto. Depois, ali na minha adolescência, foi quando eu comecei a ter contato com o Evangelho. Até então, a minha base todinha era católica, né? Minha mãe era católica, a gente morava praticamente dentro, né, da estrutura da igreja, que era ao lado. Onde nós morávamos ali, tinha uma maternidade, logo depois da maternidade, a igreja, depois da igreja, a casa do padre, um convento de freira, e logo depois uma escola, uma escola que também era da igreja, e logo depois tinha a quadra poliesportiva lá da escola e o seminário também, que era o seminário redentorista. Então, até a minha adolescência, basicamente, eu cresci dentro desse contexto ali, católico. Aprendi muito porque a gente ficava muito envolvido e inserido ali. Então, por que eu estou contando isso? Só para chegar no meu momento de chamado. Então, ali por volta dos anos 90, eu comecei a trabalhar numa empresa, né, já saindo da adolescência para a fase adulta. E ali eu tive a oportunidade de conhecer também algumas irmãs ali da Igreja de Deus. Nesse íntere, eu já tinha algum contato com a igreja evangélica e etc. Conheci Testemunho de Jeová, Mórmon, cheguei até a frequentar algumas vezes algumas reuniões, né? Eu entendi errado o convite do meu amigo, às vezes ele me chamava para ir para uma reunião, ele falava Salão do Reino.
Eu entendia salão do Reiner. Eu ia falar, rapaz, esse negócio é bacana, né? Salão do Reiner. Aí depois eu fui começando a entender. Mas o meu chamado mesmo se deu, a minha conversão, foi ali mesmo, o meu primeiro encontro muito forte com Jesus foi ali na comunidade evangélica de Goiânia. Você vai se lembrar daquele mover que havia aqui, né, do que foi. E eu estudava ali pertinho, então eu comecei a ir nas reuniões. E ali Deus foi falando muito forte mesmo comigo. E nesse período eu comecei a namorar com a minha esposa. E minha esposa já era da Igreja de Cristo, ali do Jardim Nova Esperança. E para facilitar as coisas, eu comecei a ir com ela para a Igreja de Cristo. E acabei me encantando com a Igreja de Cristo, com a doutrina. E depois nos casamos. E o meu chamado, um dia, eu não entendia muita coisa. Uma pessoa chegou em mim dentro do ônibus e disse, olha, eu te vejo em um púlpito, pregando e etc. E eu fui embora com aquilo na cabeça porque eu não sabia desses termos, não conhecia púlpito, essa palavra e etc. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou assim, não, ela está te falando que você vai se tornar um pregador da palavra. Eu disse, será? Não me via qualificado. Então, o meu chamado se deu nesse contexto. Então, foi a primeira vez que claramente veio uma palavra à minha vida, dizendo então que Deus estava me chamando, que alguém estava me vendo nesse lugar. E foi muito aleatório. Eu estava dentro de um ônibus, muito cheio, e recebi essa palavra. Então, não foi dentro da igreja, não foi em um culto, foi no ônibus. Bom, e daí para frente começou, de fato, a minha caminhada, a minha jornada até chegar ao pastorado. Mas aí eu posso contar mais adiante um pouco, né? No nome de Jesus. Então, meu chamado, então, ele vem desse tempo. Aí talvez você pergunte, pastor, que ano que foi? Eu, às vezes, sou meio ruim com data, né? Eu não gravo muito. Eu me casei em 96, isso deve ter se dado lá por volta de 94, né? Mais ou menos. Esse impacto dentro da simplicidade, então não foi um anjo que apareceu, não foi uma luz, um fenômeno, né? Não, não. Aliás, o Bispo Miguel Júnior, eu costumo brincar, porque assim, eu vejo tantos testemunhos, e as pessoas parecem que gostam muito disso, né? Eu falo, rapaz, eu não tenho nada de empolgante assim na minha vida para contar do meu testemunho, porque eu não passei por tantas tragédias para Deus me chamar, Deus não me tirou de um buraco negro, não veio o anjo. Eu falo, gente, eu acho que é muito sem graça o que eu conto, porque é muito simples. Né? Mas esse é um ponto, porque parece que o diferencial que eu vejo é porque o seu testemunho é Cristo. Exato. É o que ele fez em você e não o que você fez em consequência disso. E às vezes eu percebo que tem muitas pessoas que a mensagem dele é o testemunho dele. Às vezes eu encontro alguns alunos que focam na pregação o testemunho de vida. E eu falo assim, ó, quando todo mundo ficar sabendo, acabou o seu ministério. Porque você vive de contar aquilo que aconteceu. E a gente precisa entender isso. E nesse sentido, então, como foi que despertou o seu interesse na formação de liderança? Então, sobre liderança, a minha mãe sempre pontuou para mim assim, que eu, no dizer dela, ela falava assim, olha, você gosta de mandar. Eu, dos 7 irmãos, eu sou o antepenúltimo, né? Então, eu sou o 4º filho, né? Então, isso, 4º? Ou 5º filho, né? Que é o 6º e o 7º depois. Resumindo, é o que mandava. Isso. Ela sempre, assim,
ela sempre atribuía de que eu tinha talvez mais iniciativa ou um pouco mais de liderança. Então, vou só contar a experiência para você aqui. Quando eu era bem novo, ela me colocou no grupo escoteiro, porque naquela época era muito difundido, que ajudava a gerar disciplina, e, enfim, era meio que um caminho, talvez, para o sucesso, principalmente para uma mãe solo, né? Hoje é o termo que se usa. Então, ali, quando eu estava no escoteiro, a gente tem lá, começa como lobinho, até você chegar a escoteiro. Logo eu me tornei ali líder de patrulha. Depois líder de matilha. Então, eu acho que já existia talvez alguns fundamentos que eu não conhecia, né? Talvez por ser criança, muito jovem e muito imaturo. Mas uma predisposição, talvez, para liderar. E com o passar do tempo, com o meu crescimento, esse assunto sempre me empolgou, esse assunto sempre me interessou. Ele sempre chamou a minha atenção, liderança. Então, por exemplo, eu tenho uma preferência muito natural por filmes que às vezes traz esse assunto. Por exemplo, um filme que eu gostei demais de assistir, se chama O Discurso do Rei. Não é tanto pelo rei, mas é por ver a figura, a importância do papel do líder e a liderança acontecendo, como a liderança ela pode transformar situações. Então, isso sempre me encantou, de uma certa forma. Então, foram descobertas, mas é meio que nato. Isso sempre me chama a atenção.